Olá, alunos das turmas 2001, 2002 de Filosofia. Aqui é o professor Thiago Reis. Pois bem, estou gravando esse breve vídeo aqui para vocês para resumir um pouco aquele conteúdo, que eu postei para vocês na semana passada. Espero que vocês tenham feito anotações, lido aquele material, copiado talvez em um caderno, ou sei lá, impresso de alguma maneira, arquivado, porque é um conteúdo muito importante, e eu julguei também necessário dar uma explicação a esse conteúdo, a esse material, que é uma matéria muito interessante e muito importante na parte da filosofia, que é o argumento de autoridade. Pois bem, o que é o argumento de autoridade? Sempre quando a gente está buscando abordar um determinado assunto, entrar numa determinada discussão, quer seja por um certo interesse, uma certa vontade muito grande de entrar num determinado debate, ou porque de alguma maneira as circunstâncias nos levaram a se posicionar acerca daquele assunto, é muito comum que nós façamos, obviamente, uso em nossa argumentação, uso de falas, de exposições, de argumentações feitas por pessoas que têm um conhecimento mais amplo daquele assunto. Porque, obviamente, nós não somos profundos conhecedores de todas as coisas, e de repente um assunto nos chama atenção, a gente nos é trazido a uma determinada discussão, E aí o que acontece? A gente tem, de repente, algum conhecimento acerca daquilo, mas não tem um conhecimento muito amplo, e a gente usa essa questão não na filosofia, na ideia da arte da comunicação de uma maneira geral, na retórica, enfim, mas é algo que, de certa forma, tem um certo sentido até na própria ciência. Ninguém começa uma pesquisa do nada, ela inclusive tem que se recorrer a fontes, pessoas que já debruçaram sobre o estudo daquele determinado assunto, daquela determinada questão. Isso é um recurso normal, mas agora no campo aqui da filosofia, no campo da comunicação, quando a gente está, de certa forma, no meio de uma discussão, nos é trazido um debate até a gente, é importante a gente procurar embasar aquilo que a gente está falando, A gente tenta dar um respaldo, dar mais credibilidade àquilo que a gente está falando. Então a gente faz o recurso, aos especialistas, alguma fala, alguma intervenção, a citação de alguma descoberta científica, por exemplo, aquelas vozes, aquelas pessoas que têm um conhecimento mais apurado daquele assunto. É muito importante isso porque a gente vive num mundo que a gente está sempre recebendo informação de tudo que é lado, e a informação chega para a gente muitas das vezes pelos mais diversos meios, por exemplo, midiáticos, jornais, revistas, televisão, ou mesmo códigos de valores morais, que nós dispomos, e de certa forma é importante que a gente consiga então ter esse olhar, de procurar embasar melhor esse conhecimento que nos é chegado até a gente, Então é importante quando a gente também está buscando então esse maior embasamento, esse maior conhecimento, a gente usar, verificar se aquelas fontes realmente têm a devida credibilidade, se elas são legítimas ou não. Muitas das vezes a gente pode estar diante de uma informação que é passada por aí e de repente aquela informação ela não está muito adequada, Então é necessário que a gente verifique de fato se ela é uma informação fidedigna, se ela tem credibilidade, se ela não tem credibilidade, principalmente hoje que nós estamos inclusive na chamada era das fake news, se fala tanto disso hoje, uso de informações erradas ou informações distorcidas, desinformações. Então é sempre bom a gente observar aquilo que a gente está recebendo, e verificar se uma determinada fonte que nós estamos utilizando, ela de fato ela é adequada, Então eu fiz até algumas anotações aqui, Mas antes só deixar claro o seguinte, quando a gente fala de argumento de autoridade,
a gente não está se referindo aqui ao argumento de uma autoridade no sentido de uma autoridade familiar, um pai, uma autoridade pública, um policial, ou mesmo um professor. Não é esse tipo de autoridade que a gente está falando. A gente fala autoridade no sentido da pessoa ser uma autoridade naquele assunto, ter credibilidade naquilo que ele está falando, ser conhecedor daquilo que ele está falando. Fulano é uma autoridade no assunto. Fulano conhece aquele assunto. Então, a gente usa, para fundamentar o nosso argumento, o recurso a essa informação de terceiros, o argumento dos especialistas. Pois bem, porém, é interessante a gente buscar também avaliar um pouco o argumento de autoridade, porque às vezes o argumento de autoridade pode ser falacioso. Hoje a gente, inclusive, está numa época em que as pessoas adoram opinar sobre tudo que é assunto. Isso, de certa forma, é bom, tá? Isso não é um problema, isso faz parte do exercício da democracia, inclusive. Agora, obviamente, tem pessoas que dão palpite sobre um monte de coisa que, de fato, não estão muito preparadas para falar sobre aquilo. Você tem uma opinião qualquer sobre um determinado assunto, tudo bem, é seu direito, mas para você aferir credibilidade àquilo, você tem que procurar conhecer aquilo com mais amplitude. Se você não conhece, buscar informações mais detalhadas daqueles que conhecem, que se debruçaram sobre aquele assunto. E aí, por exemplo, é comum às vezes as pessoas citarem a ideia ou referendarem a ideia de uma celebridade. Hoje, então, está muito em moda os youtubers, formadores de opinião das mais diversas naturezas, ou mesmo aquele cara lá, aquele artista de TV. E beleza, ele obviamente ele pode saber sobre as mais diversas coisas, mas pode dar muito palpite sobre coisas que realmente ele não conhece. Tem gente que gosta de dar opinião, às vezes coisas que não sabe. Isso não é bom. Então, se você utilizar, às vezes, um argumento de uma figura dessa, só porque é uma figura famosa e tal, de repente você está incorrendo num erro, você está caindo numa imprecisão. Ou você pode estar comprando um argumento que, na verdade, ele é falacioso. Ele não tem, de fato, elementos ali que confiram credibilidade a ele. Enfim, então é sempre bom ter esse cuidado. E um outro detalhe que é importante a gente chamar atenção é que, veja bem, as autoridades no assunto, os especialistas em determinado assunto, eles concordam? Claro que não. É muito pouco provável que haja um assunto em que ocorra uma unanimidade. Isso é muito improvável. Sempre tem vozes divergentes, vozes dissonantes, e de repente tem um determinado assunto que ele é ponto de muita controvérsia. E aí como que a gente resolve esse problema? O ideal, inclusive o que se faz, por exemplo, numa pesquisa acadêmica, é você procurar o máximo de fontes possíveis, procurar verificar o maior número de pessoas, de preferência aquelas que já foram muito citadas, que têm mais credibilidade acerca daquele assunto, e fazer uma comparação entre o que essas muitas vozes disseram a respeito daquilo e procurar verificar quais os argumentos ali que são mais fortes. Agora, uma coisa interessante de chamar a atenção acerca disso, nem sempre o argumento majoritário, ele necessariamente é o correto. A gente já teve exemplos aí na ciência, inclusive, de que se havia um determinado pensamento, uma determinada conclusão, entre aspas, hegemônica sobre um determinado assunto e, na verdade, aquelas vozes estavam equivocadas. Isso ficou comprovado depois. De repente, uma voz lá que não estava sendo aceita, que não estava adquirindo o reconhecimento, acabou depois, fatos posteriores, comprovando que ele estava certo. Isso acontece. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes, mas os especialistas dizem, aliás, hoje isso está tão em moda, já vou detalhar por quê. Os especialistas dizem, os especialistas quem? É interessante notar que às vezes o cara não sabe falar, vou dar 2 exemplos rápidos aqui, bem atuais. Aquecimento global e a pandemia de hoje. Então tem umas coisas assim, mas os cientistas falam, cientistas quais?
E aí, às vezes, o cara não sabe dizer o nome de um cientista. Ah, mas a maioria, bom, a maioria não necessariamente está correta. E aí, o que eles falam? Às vezes o cara não sabe dizer direito. Eu, particularmente, já tive essas experiências, porque já verifiquei esse tipo de coisa, né? E, de repente, uma voz que é uma voz dissonante, uma voz minoritária, ela pode estar certa. Verifica o argumento dela, vê se o argumento dela não é mais preciso. No caso, por exemplo, desse assunto, aquecimento global, tá? Mas por todos os conhecimentos da geologia, da geografia física, tal, qual será que teria mais sentido? Né? Então é sempre bom a gente verificar, né? Isso é bom chamar atenção para isso. Não necessariamente o argumento majoritário ele é o correto, tá? Às vezes um número minoritário num determinado debate pode estar certo, né? Enfim, pandemia, né? Como eu falei, o assunto do momento, pandemia, né? Então tem sempre aquela coisa, você é contra ou a favor daquilo, você é contra ou a favor daquela solução, né? No caso, por exemplo, essa discussão da quarentena, ou você é contra ou a favor do uso de tal medicação, de tal tratamento. O que a gente faz? A gente recorre aos especialistas, né? Nós não somos médicos, biomédicos e tal, mas também, dependendo da pessoa em específico, ela pode não ser tão ignorante, né? Ter algum estudo, conseguir entender um pouquinho, né, daquilo ou mais daquilo que está sendo dito. Mas aí o que acontece? Como é um conhecimento mais técnico, né, você vai, de repente, comprar uma determinada, se convencer, né, de uma determinada versão daquilo dali e defender aquele ponto de vista. Aí o que você vai fazer? Você vai recorrer aos especialistas que estão falando isso, né? Eu, inclusive, tenho feito um pouco isso nesses dias, né? Não aqui, o meu papel aqui como professor é explicar para vocês esse conteúdo. Eu não vou entrar no mérito desse assunto, mas eu formei um pouco uma certa opinião acerca disso. O que eu faço? Eu verifico aí os médicos, os profissionais, os especialistas, inclusive alguns aí que têm se tornado um pouco mais destacados, que estão, de certa forma, colocando essa versão que eu entendi como a correta e entendi como a mais adequada, ok? Então, é um recurso que a gente faz o tempo todo, principalmente assuntos assim, muito técnicos, né? Então, é bom a gente prestar atenção nisso, né? Agora, quando você chega diante de um impasse, você verificou a opinião de vários especialistas, as opiniões estão muito divergentes, e de repente você não conseguiu entender muito bem aquilo dali, não conseguiu formar uma opinião, não se sentiu seguro para concluir, né, aquela questão, é melhor você continuar na dúvida, não tem o menor problema. Aliás, o exercício da dúvida, né, na filosofia é muito importante, né? E mesmo na ciência, né, o conhecimento, de fato, ele se dá sobretudo através da dúvida. Então não tem o menor problema, não tem opinião formada a respeito disso, né? Corretíssima essa afirmação, não tem o menor problema. Você não sabe mesmo, aliás, francamente, às vezes tem assunto que é melhor a gente nem entrar muito para dar palpite, né? Há um problema hoje, as pessoas querem dar opinião em tudo, né? Também não pode ser assim. Tem assunto que, inevitavelmente, a gente é instigado a opinar, e pode opinar sim, mas é bom procurar sempre embasar, respaldar aquilo que a gente está falando, mas às vezes tem assunto que não vale a pena, que a gente não domina, ou vai tentar ler e verificar o que os especialistas falam, não vai entender direito, não vale a pena. Às vezes é melhor se abster, ou porque aquilo que você verificou é insuficiente para você chegar a uma conclusão. Não tem o menor problema isso. Agora, um assunto igual esse da pandemia hoje, não tem como você se ver fora desse assunto, porque você está, de alguma maneira, sendo atingido por ele, ou porque você não está indo trabalhar, ou porque você está sem aula, enfim, alguma coisa está acontecendo, né? Todo mundo acabou sendo, de certa forma, impactado por isso, né? Ou sei lá, porque você não pode ir no supermercado, não pode isso, não pode aquilo, enfim. Existem determinadas questões
que elas meio que forçam quase todo mundo a entrar um pouco no assunto. Enfim, gente, é isso que eu tenho para vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar também um exercíciozinho para fixar melhor esse conteúdo, ok? É isso daí, bom estudo para vocês.